Nesse vídeo a gente vai ver a lista de quais brasileiros fizeram história e marcaram gol na final da maior competição de clubes do mundo, coisa que pouquíssimos conseguiram. Aí vamos contar com os brasileiros que jogavam ou podiam jogar pela seleção brasileira no momento que fizeram um gol, não contando com naturalizados de outros países, tá ligado? Mas antes de começar o vídeo, quero falar que agora o canal tem Instagram. Abri uma conta do SoccerJM no Insta e vou postar várias curiosidades incríveis. Então já bora começar a lista com um título de Champions muito antigo. Em 1965, não fazia nem 10 anos que a Champions tinha sido fundada, e a final foi a Inter de Milão contra o Benfica. Os dois times, a Inter e o Benfica, estavam muito fortes naquela década. Os italianos eram os atuais campeões e o Benfica estava em sua quarta decisão, imagina. Mas se você acha que o gol veio do time português, tá muito enganado. O único brasileiro naquela decisão era o ponta camisa 7, Jair da Costa, que jogava na Inter. Mano, o Jair era um atacante muito bom. Na temporada anterior, já tinha marcado vários gols, onde a Inter foi a campeã. Aí chegaram na final da edição de 65 também, e antes de acabar o primeiro tempo, ele recebe a bola, bota na frente e chuta no meio das pernas do goleirão. Ela vai entrando devagarzinho, e o goleiro até tentou tirar, mas não teve jeito. 1-0. E aí no final, esse acabou sendo o gol do título. Ninguém mais marcou, e o gol do Jair dava à Inter sua segunda Liga dos Campeões. Histórico. Aí beleza, alguns anos se passaram e não foi tendo mais gols de brasileiros na final, até que chegou o ano de 1987. Naquela temporada, 86-87, teve de novo um português chegando na decisão. Mas não o Benfica, e sim o Porto, que alcançou a final para encarar o Bayern de Munique de Matheus Rummenigge. Sim, cara. Aí eles também tinham o Hansi Flick, que hoje é o treinador da seleção alemã. Pega esse Bayern. A partida ia acontecer no estádio de Viena, e nem preciso dizer que o favoritismo tava todo no Bayern, né? Os caras já estavam em sua quinta final de Champions. Aí quando começou o jogo, parece que esse favoritismo foi só se confirmando com um gol dos alemães. O Porto não conseguiu fazer nada no primeiro tempo, tá ligado? Até que pro segundo tempo, o técnico português decidiu colocar o brasileiro Juari em campo. Esse Juari era um centroavante muito rápido, que já tinha passado por times como o Santos aqui no Brasil. E mano, foi só o Juari entrar pra mudar tudo. O Porto melhorou muito, foi atacando cada vez mais. Até que não demorou muito pro Porto empatar o jogo com uma assistência do brasileiro. Gol de calcanhar, olha que coisa linda. Aí aos 36 da segunda etapa, foi a vez do Juari colocar pra dentro. Ele recebeu um cruzamento certeiro e deu um chutão sem chance pro goleiro. 2-1 e o Porto era campeão europeu pela primeira vez. Juari fez história. Então tá, até agora foram só atacantes que marcaram gol. Mas se eu te dissesse que o próximo brasileiro a fazer gol na decisão foi um zagueiro? Sim, vários anos depois do Juari, já na fase moderna da Champions, um time inédito chegou na final. O Bayer Leverkusen. Pois é, o Leverkusen alcançou a final, passando pelo United nas semis ainda. Aí a decisão no Hampden Park, Escócia, foi entre Bayer Leverkusen e Real Madrid de Zidane. E os dois times tinham brasileiros nos titulares. No lado espanhol tinha o Roberto Carlos e no lado alemão o zagueiro Lúcio. Sim, um defensor de cada lado. E foi justamente o zagueirão Lúcio que meteu o gol. Aos 13 do primeiro tempo, quando o Real já estava ganhando por 1-0, o Bayer cobrou uma falta, Schneider cruzou para a área e Lúcio deu um cabeceio perfeito no gol. Depois de 15 anos, um brasileiro volta a marcar na decisão da Champions. Mas no fim o Lúcio não pôde segurar a taça, porque antes de acabar o primeiro tempo ainda, o Zidane fez um gol histórico de voleio no ângulo e o jogo terminou com um placar de 2-1. Cara, como que o Zidane fez isso? Que doideira. Aí, 2 anos depois do Real fazer o negócio mais corriqueiro deles, ganhar a Champions, o time que voltou a jogar uma final é um que já apareceu aqui no vídeo. O Porto. Na temporada 2003-2004, o treinador do Porto era o Mourinho e os caras chegaram na final passando por Lyon nas quartas, La Coruña nas semis e na decisão encararam o Mônaco. Tá mais pra Europa League, mas tá valendo. Aí a decisão no estádio Gelsenkirchen, Alemanha, começou e aos 39 do primeiro tempo, com um cruzamento, a bola sobrou dentro da área e Carlos Alberto dá um voleio preciso no gol. Carlos Alberto, de só 19 para 20 anos, abriu o placar na final da Champions. Foi o primeiro e único gol dele no torneio. Aí depois o Porto só ampliou para 3-0 e foi o campeão europeu mais uma vez. E nesses 3-0 teve até gol do Deco, que nasceu no Brasil, mas defendeu a seleção portuguesa, tá ligado? Aí tá, na decisão do ano seguinte, também teve brasileiro jogando muito. Em 2005, o Kaká deu a assistência de sua vida na final, mas não marcou o gol. Então pra gente falar do próximo brasileiro a marcar na decisão, temos que ir pra 2006. Em 2006, a final foi gigantesca entre o Barcelona, que buscava o seu segundo título, e Arsenal, que nunca tinha sido campeão. A final ia ser no Stade de France, que vai voltar a aparecer aqui no vídeo
mais pra frente, e tinha brasileiro dos dois lados. Pelo Arsenal jogava o Gilberto Silva, e no Barça tinha uma galera, como o volante Edmilson, Ronaldinho e mais alguns no banco, como o Thiago Mota, Silvinho e Belletti. E foi do banco que a final foi decidida, quando o placar tava em 1 a 0 pro Arsenal. Aos 26 do segundo tempo, o técnico Rijkaard colocou o camisa 2 Belletti em campo. Aí aos 31 minutos o Eto'o empata, e aos 36 do segundo tempo, o Belletti dá um passe pra Larsson, que devolve, Belletti entra na área e bate no meio das pernas do goleirão pra virar o jogo pro Barça. Cara, olha isso, o Belletti na hora já começou a chorar de emoção, e não é pra menos. Com um gol dele, o Barcelona conquistou sua segunda Champions e a primeira desde os anos 90. Incrível demais! Aí depois do gol do Belletti, foram passando os anos e os brasileiros ficaram mais um tempão sem marcar nas finais. Ganhavam, mas não faziam um gol na decisão, tá ligado? Até que em 2014, com outro time espanhol, o Brasil pintou de novo. Na final da temporada 2013 e 2014, teve um encontro de dois timaços da mesma cidade, Atlético de Madrid de Simeone e Real Madrid de Ancelotti no Estádio da Luz, em Lisboa. E mano, essa foi uma final muito doida, porque no primeiro tempo o Atlético de Madrid abriu o placar e foi ganhando o jogo até os 48 do segundo tempo. Faltava só mais alguns segundos pros caras ganharem o título. Até que num escanteio, Sérgio Ramos subiu alto e deu uma cabeceada histórica pra levar pra prorrogação. Aí o Atlético se perdeu todo. Na prorrogação o Bale virou e depois, com o Atlético já sem forças, o Marcelo recebeu a bola perto do meio campo, foi levando, ninguém foi pra dar o bote e ele chutou ampliando o placar. Foi um gol pra confirmar o título do Madrid, que não ganhava desde 2002, e quebrar o jejum de brasileiros na final. O Marcelo até chorou, mano. Esse é o ápice da carreira de um jogador. Ele nem imaginava que ganhar a Champions seria algo corriqueiro. E se a distância entre o Belletti e o Marcelo foi grande, o próximo brasileiro da lista aparece logo no ano seguinte. Em 2015, o Real Madrid caiu nas semifinais, mas o seu maior rival chegou na decisão, o Barcelona. Mano, o Barcelona de 2015 era uma coisa absurda. Os caras contavam com Messi, Suárez, Neymar, Iniesta, Dani Alves e lá vai. Aí com um timaço desses, chegaram na final da Champions com um trio jogando muito. Mas cara, o Neymar foi impressionante. Ele marcou 3 gols contra o PSG nas quartas e 3 contra o Bayern nas semis. Chegou na final com tudo. Então foram pro Estádio Olímpico de Berlim contra a Juve e o Barça não teve tanto sufoco quanto o Madrid teve no ano anterior. O Rakitic marcou logo no começo do jogo. Aí na segunda etapa o Morata empatou, mas logo o Suárez fez o 2 a 1. Aí o tempo foi passando e todo mundo começou a achar que talvez o Neymar não ia marcar. Até que chegou nos acréscimos, time da Juve todo na frente e o Barça ganhou um contra-ataque. O Neymar recebeu a bola lá na frente, foi levando, passou pro camisa 7 Pedro, que devolveu e o Ney deu um chutaço no meio das pernas do Buffon pra confirmar o título. Mais um gol de brasileiro pra fazer o 3 a 1. Cara, o Neymar é uma das únicas pessoas a fazer gol em final de Libertadores e de Champions. É loucura quando para pra pensar. E se a Juventus foi vítima de um brasileiro, 2 anos depois, em 2017, o Buffon tomou um gol de BR de novo. Em 2017, a Juve chegou na final da Champions mais uma vez, com vários jogadores que não estavam em 2015, como o Dybala e até o Daniel Alves, que antes estavam no Barça, tá ligado? E o adversário da vez era o atual campeão, o poderoso Real Madrid de Cristiano Ronaldo em Cardiff, que contava com 2 brasileiros nos titulares, o Marcelo e o Casimiro. Ah, e do lado da Juve, além do Daniel Alves, também tinha o Alexandro, 2 de cada lado. Aí começou o jogo e até que o primeiro tempo foi bem equilibrado, terminou em 1 a 1. Mas se no intervalo os italianos tinham esperança, no segundo tempo, meu amigo, o Real foi com tudo. A zaga da Juve só conseguiu segurar o empate até os 16 do segundo tempo, quando o Kroos tenta chutar e a defesa afasta rasteiro, fazendo a bola cair nos pés de Casimiro. Aí não tinha outra coisa a fazer, além de dar um chutão que deu uma desviadinha e caiu no fundo da rede. O chutão de Casimiro colocou o Real na frente de novo. Aí abriu a porteira. Depois a Juve tomou o terceiro do Cristiano e o quarto do Asensio. 4 a 1. Que goleada. Enquanto o Real acabava com a Juve, a mais de 9.000 quilômetros dali, tinha um cara começando sua carreira no futebol profissional. Um garoto chamado Vinícius Júnior. O Vini, em 2017, subiu pro time principal do Flamengo e em 2018 foi pro Real Madrid por 45 milhões de euros. Aí você tá ligado, né? Demorou um pouco pra ele engrenar, mas na temporada 2021-22, o cara virou simplesmente top 10 do mundo. No Campeonato Espanhol, o Vini meteu 17 gols mais 13 assistências e na Champions tinha metido 7 assistências e mais 3 gols, ajudando o Real a alcançar a sua 17ª final de Champions na história. Então o Madrid, que já tinha vencido 4 das últimas 8 edições, iam com tudo conquistar a 14ª Champions. Mas do outro lado, tinha um Liverpool incrível
nível sedento pela taça. Então, quando começou o jogo em Paris, o goleiro do Real foi obrigado a fazer várias defesaças para não deixar os Reds marcarem. O Benzema até marcou um gol impedido, mas os ataques mesmo estavam todos no lado inglês, tá ligado? Só que aí, quando chegou o segundo tempo, o Madrid conseguiu um ataque. É só isso que precisava. O Valverde foi descendo com a bola, viu o Vini lá embaixo e deu um passe em forma de chutão nos pés do brasileiro, que só colocou pra dentro. 1-0. Cara, essa foi a única finalização do Real no segundo tempo e abriram um placar. Que loucura. Aí, se o Real não tomava gol no 0-0, agora mesmo que não ia deixar o Liverpool fazer. Então o jogo terminou em 1-0 e o gol do Vinícius deu ao Real o seu 14º título de Liga dos Campeões. O Vini coroou o seu ano mágico, fazendo o gol mais importante do ano. Cara, fiquei muito feliz com o Vini marcando. Olhando pra trás, a gente vê a superação incrível dele. E que loucura, né? Os últimos 5 brasileiros que marcaram gol na final jogavam ou pelo Real Madrid ou pelo Barcelona. Quem será que vai ser o próximo? Eu queria que fosse esse cara aqui, mas vamos ver. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Então comenta aí embaixo e se liga nos outros vídeos que eu postei. Tenho certeza que vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!